1 Samuel capítulo 17, versículo 37, diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do osso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Apenas este versículo. Eu quero te dizer que você vai escutar aquilo que o Senhor quer que você escute. Eu não venho aqui trazer uma palavra para o nosso ego, mas eu trago aqui a palavra de Deus, daquilo que nós precisamos de ouvir neste momento. Aleluias, amém? Amém, Jesus. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer todo o contexto histórico, até chegar aqui e em diante também. Nós vamos ver um processo de como um rei é forjado. Nós vemos no contexto da história de Davi, apenas um jovem simples, que certamente ao riacho admirava-se ao olhar as águas no seu reflexo, mas aquele jovem, a qual os teólogos descrevem que era simples, que não era de grande estatura, que tinha os seus cabelos cor de cobre, era um jovem que já tinha o temor do Senhor em si. Nós vamos notar, pensando de como era aquele jovem, que à beira do riacho ali ele já preparava as suas pedras para defender as simples ovelhas a qual o seu pai havia determinado para que ele trabalhasse, para que ele cuidasse. E nós vemos a simplicidade de um Deus grandioso e majestoso, ensinando um simples jovem a pastorear ovelhas, mas preparando aquele jovem para pastorear uma nação, para ser exemplo para as gerações. Nós vemos a simplicidade e a grandiosidade de Deus naquele simples jovem que defendia as ovelhas ali quando vinha o leão, que defendia as ovelhas quando vinha o urso, que cuidava daquelas ovelhas. E falar em cuidado de ovelhas não é simplesmente defender de feras, mas cuidar de ovelhas é levar no lugar determinado para as ovelhas estarem pastando, porque a ovelha não pasta em qualquer lugar, porque a grama que não povoa, o mato que não povoa não pode matar a ovelha. Aleluias, recebe, igreja, porque nós somos ovelhas do Senhor, do bom pastor. Aleluia, nós estamos aqui nesta noite para receber ótimo alimento, para nós seguirmos em frente, amém? E aquele simples jovem cuidava daquelas ovelhas, e ovelhas, é necessário que as suas ovelhas sejam passadas um azeite para proteger das moscas que vêm botar os ovos e causar o mal, a loucura às ovelhas, porque as ovelhas que ficam batendo a cabeça uma na outra, ou batendo a cabeça em algum lugar, é porque as ovelhas estão com a cabeça cheia de vermes. Ou seja, espiritualmente falando, a ovelha que está precisando de tratamento é porque a ovelha recebeu algo do inimigo. Você está entendendo a palavra que o Senhor está falando nesta noite? A palavra está dizendo que o óleo, que o azeite, que o Espírito Santo é Ele que nos protege os nossos ouvidos contra os dardos inflamados do inimigo. Aleluia! Aleluia! E nós temos Davi, um homem simples, um jovem simples, ainda não era escolhido lá por Samuel, mas vemos ele cuidando das simples ovelhas, e o Senhor preparando aquele jovem ali. Eu imagino que Davi, simplesinho, olhava para as estrelas e contava até as estrelas. Eu imagino que ele sonhava, que ele ousava, mas ele estava em um lugar onde não era lugar de destaque.
Ele estava no anonimato. Ele estava onde as pessoas não viam. Mas o Deus de gerações e gerações já o enxergava com certeza. Porque foi o mesmo Deus que gerou ele no ventre. Foi o mesmo Deus que o separou desde o ventre de sua mãe. Era o menor da casa, era o menor dos seus irmãos, tanto a estatura quanto a idade, mas era aquele que o Senhor já preparava para um caminho, para brilhar a glória de Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção, que nós vamos ver um profeta verdadeiro do Senhor chegando. Mas o profeta chega naquele lugar onde era a casa de Jessé, para ali poder escolher um que seria rei de Israel. Porque Saul, nós notamos na palavra que ele era um rei escolhido pelo povo, não um rei propriamente dito escolhido por Deus. Porque o povo, eles não queriam verdadeiramente, o povo de Israel não queria, era um relacionamento com Deus. Eu sempre falo isso nas pregações. Israel não queria um verdadeiro relacionamento com Deus, e por isso escolheram um representante nessa terra para poder liderá-los. E nós vemos Saul, um rei que até aparentemente começou bem, que os teólogos falam que era de boa aparência, era de boa estatura, era formoso, porém não foi um bom rei. A loucura tomou a Saul, e nós vemos que o Senhor então diz para o profeta Samuel: vai até a casa de Jessé. E aí está lá Samuel, e vai passando os irmãos. E é claro, o nosso olhar humano vai olhar e vai dizer: nossa, é aquele que se destaca, é aquele que tem boa aparência, é aquele que tem boa eloquência, é aquele que fala bem. Naquele tempo, na verdade, é aquele que desempenha bem a espada, que usa bem o escudo, é aquele que luta bem, é aquele que é um guerreiro. Porque naquele tempo era tempos de guerra, era tempo onde se venciam batalhas. Desde que se vê na história de Josué adiante, nós temos várias batalhas travadas por Israel com todos os inimigos para se conquistar as terras. Mas hoje espiritualmente não se faz tão diferente, porque precisamos batalhar espiritualmente para conquistar as almas para o reino de Deus. Mas nós temos um jovem simples, que ele não está ali no meio. O menorzinho, o caçula, ele não está ali no meio dos outros irmãos, vai se passando todos. Mas aí Samuel vira para o pai e diz: falta alguém? E este alguém chega. Eu sou o caçula da minha família, eu sou o menor, sou mais novinho. Irmãos, às vezes o caçula, os mais velhos se pensam é o mais frágil, né? E há uma alta defesa para o menorzinho. Ele é mais frágil, ele é mais quietinho, não é? Mas aí o Senhor, ele vai e fala para Samuel: é este daí, é Davi. E Davi foi ali ungido naquele momento. Aleluia! Porém, eu quero te chamar a atenção: estava apenas começando o processo. Porque assim como um processo, queridos, de um vaso para estar pronto para ser usado por Deus, assim é o processo para aquele que é escolhido do Senhor, é o processo para nós. O processo de Davi estava apenas começando, porque o momento que ele é ungido rei, aí se começa uma trajetória. Se começa uma trajetória onde nós vamos notar na palavra do Senhor que começa processos também de perseguição. É claro que ele, ao ser ungido, chamou a atenção daquele que fica ao derredor bramando como leão, daquele que é invisível aos nossos olhos carnais, mas que ele existe, que é o diabo. É claro que o inimigo se atentou olhar para Davi. E Saul, ele sente inveja de Davi. Nós vamos
ver no percorrer da palavra que Israel era afrontado por um gigante. Nós vamos ver na palavra que Israel temia aquele gigante, tinha medo daquele gigante. A verdade é essa. E nós vamos notar na palavra do Senhor que, se você estudar abrangindo a palavra, você vai ver, né, em outros livros anteriores a 1 Samuel, você vai ver que lá no processo de Josué, o líder, nós vamos ver que Caleb, ele ali vai conquistar a terra que era por herança para ele, expulsa ali os gigantes, mas que não todos os gigantes foram mortos. Então Golias é um dos, né, da herança daqueles gigantes. E nós vemos Golias que afrontava com palavras, com agressões, o exército de Israel. Aleluia! Ele afrontava o Deus dos céus. Claro que Deus, se quiser piscar, olhar, e o gigante Golias virava nada. Mas Deus prefere agir de forma diferente. Davi está ali no contexto da história, não é por acaso. Nós vemos no contexto da história um pequeno que, ao ler a palavra, nós vamos ver que ele é apresentado diante de Saul. Nós vamos ver que ali ele fala para Saul do que ele já defendia as ovelhas lá no anonimato. Nós vamos ver que, se você ler os próximos versículos, Aleluia! Saul pega, né, a armadura e dá para Davi. E Davi até experimenta a armadura. Nós vamos notar, estudando a palavra, que os soldados, né, naquele tempo, eles carregavam o escudo, né? Quem usava a mão direita, usava a espada na mão direita e o escudo na mão esquerda. E usava também, naquele tempo, sandálias, que eram melhor para se locomover, melhor para ir em lugares cheios de pedras ou espinhos, né? Sandálias feitas de couro ou com madeira também junto. Nós vamos notar, estudando teologicamente, que eles tinham seu peitoral para defender, né? Eles tinham todo uma roupa, um elmo, né, na cabeça. Nós vamos notar. Mas levando para a palavra lá à frente, lá no final da Bíblia, nós vamos notar o que é para nós a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é o que? Ela é a espada. Nós vamos notar que nós temos o que? Escudo da fé. Nós vamos notar que nós temos o que? Capacete da salvação. Nós estamos revestidos com a verdade. Nós estamos levando as boas novas do Evangelho. Então nós temos o que, irmãos? Armas. Nós temos o que? Armas. Nós temos uma armadura. Mas aqui nós notamos Davi usando uma roupa que não era para ele. Não era para o soldado Davi. Isso é muito importante, irmãos. Vamos detalhar na palavra. Eu sou muito detalhista, tá, irmãos? Nós vamos notar esse detalhe. Se a roupa fosse especificamente para ele, né, a armadura, amém, mas não era. O que eu trago dessa palavra também? Aleluia. Saúl, de certa forma, não deu muito acaso, né, para Davi. Vai com essa armadura em Deus, vai ver. Vamos ver o que vai dar. Mas nós vamos notar que o temor, a sabedoria de Deus já estava na mente de Davi. E Davi rejeita aquela armadura. Aleluia. E ele pega o que? O cajado, que é uma arma também de um pastor. Você vai ler na palavra e ele vai. Nós vamos ver no percorrer da palavra também que ele toma algumas pedras e toma, né, em nossos dias falam um estilingue, naquele tempo falava-se bunda. Tanto que o formato também era diferente, né? De hoje em dia temos
uma madeira, né, para esticar assim. Nem temos, né, mais. Isso é tempo da nossa infância, né? Aleluia. Hoje em dia os meninos, graças a Deus, não brincam disso mais não, senão quebravam os carros. Mas, irmão, era um estilingue, era uma funda, né? Que se rodava com a pedra. E vai Davi, com aquela simplicidade. E o exército de Israel está lá medroso. Mas vai Davi em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Ele foi no nome do Todo-Poderoso. Ele foi no nome que é sobre todos os nomes. Ele foi no nome daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vai com o seu olhar, que eu acredito que é um olhar também muito detalhista, um olhar muito reparador. Ele está numa luta, ele está na batalha, ele está diante de um gigante que aprontava, que já temia as pessoas só pelo seu braço, só pelo seu ego, só pelo seu tamanho. E ali nós notamos Davi, está ali apenas com aquela funda, está ali para aquela batalha, e todos os olhos ele fala, é indefeso, vai morrer. Mas Deus do céu contempla tudo, e Davi tem um olhar, né, bem detalhista, e ele nota que há um lugar para que se acerte aquela pedra, e ele gira aí, acerta aquela pedra no ponto certo, e aquele gigante ele cai, e aquele gigante é cortado-se a cabeça. E nós vamos notar na palavra do Senhor que ali foi apenas o primeiro gigante de Davi. Como assim o primeiro gigante de Davi? Ali foi um gigante físico. Ali foi um gigante onde afrontava Israel. Deus o honrou diante de Israel, o honrou diante do gigante. Mas nós vamos notar no percorrer da palavra outros gigantes espirituais, a qual Davi teve que lutar. E é esta palavra que eu venho te trazer aqui nesta noite. Se é derrubando gigantes, não é apenas um. Nós não temos apenas um gigante para derrotarmos em nossa caminhada. E quando nós falamos em caminhada, eu que já tenho 36 anos, fiz agora dia 13 de junho, e desde os meus 7 anos eu sou crente. Então de lá até aqui são muitos gigantes a qual eu já venci. Eu quero te chamar a atenção para você que está começando e você está lutando apenas com o seu primeiro gigante. Quando é o primeiro gigante, nós temos aquela mistura boa e ruim ao mesmo tempo. A mistura boa é aquela que você está com aquela chama do Senhor no seu coração. Você está com aquele desejo, pode vir que eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ao mesmo tempo está aquele frio na barriga, aquele frio, né? As pessoas falam frio na espinha, aquele temor, aquele medo, aquela mistura de medo e coragem. Mas aí, aquele que confia no Senhor, ele é vitorioso. Sabe o que a palavra me chamou a atenção aqui? Já que nós estamos falando apenas pelo primeiro gigante, a palavra disse assim, ó. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Nós vamos ver o rei Saul, que não gostava de Davi, um rei que estava com a loucura, mas que a sua boca diz assim: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Até aquele que te persegue, a boca dele vai ter que ser usada pelo Senhor para dizer que Deus é contigo. Davi venceu aquele gigante. Você talvez esteja se deparando com o seu primeiro gigante, e você vai vencê-lo em nome de Jesus. Mas eu quero dizer que Davi deparou com outros gigantes perante o seu processo na sua caminhada. E outros gigantes que ele deparou no processo da sua caminhada, eu não vou citar todos, porque para se chegar até o final da palavra são muitos. Eu quero dizer de alguns feitos e outros não tão bons
de Davi para chegar à finalização desta palavra. Davi, um dos seus gigantes, foi cobiçar uma mulher que não era sua, né? E ainda fazer uma estratégia, um plano para que o marido daquela mulher fosse para a guerra e ele morresse naquela guerra, para que ele pudesse ficar com aquela mulher para ser sua esposa. Nós vamos notar o mesmo homem que nós entendemos a palavra que era um homem segundo o coração de Deus, cometer um erro gravíssimo. E vamos notar na palavra também que ele foi vencido por esse gigante. Mas vamos notar na palavra também que o mesmo que pecou, que errou, que foi derrotado por esse gigante, é o mesmo que, após Natan, o profeta, o repreender, o lembrar do seu pecado, foi o mesmo que se arrependeu, de coração sincero, se arrependeu ao Senhor daquele pecado. O mesmo que pecou, o mesmo que se arrependeu, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Há vários gigantes para você vencer na sua caminhada até chegar ao final, porque o final nosso é o céu. Aleluia! Pode haver que alguns gigantes te vençam no meio da caminhada, mas preste bastante atenção. Não deixe de se arrepender com seu coração sincero. Não deixe que os outros gigantes que vão vir após te vençam. Se arrependa com o coração sincero e se entrega totalmente ao Senhor. Porque o cair realmente é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia! Eu quero te dizer que a sua vida, a sua caminhada, o destino final você não pode perder, que é o céu, que é a glória, que é a vitória final. Você não pode deixar que o gigante maior, que é o diabo, ele tome a sua coroa, que ele tome o seu galardão, que ele te impeça de entrar no céu na glória. Amém? E falando de outros feitos de Davi, de outros gigantes, e falando de outros feitos maravilhosos, eu quero chamar a atenção. Eu citei um dos gigantes que venceu Davi. Eu não vou citar muitos outros, porque o tempo, vai passando e a gente vai tomando muito tempo e a palavra é muito extensa. Mas eu quero chamar a atenção que Davi, quando ele assume como um rei, porque o propósito, o olhar do Senhor já olhava para Davi. Aleluia, Jesus! Como um rei, porque da descendência de Davi viria quem? O maravilhoso Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus! Aleluia! E nós vamos ver que Davi, quando ele assume como rei, ele vai fazer vários feitos, ele vai fazer várias coisas. Nós vamos notar na palavra anterior, a 1 Samuel e outros versículos ali, nós vamos notar aqui a Arca da Aliança. Teve um tempo que ela foi levada. Aqui é uma representação da Arca da Aliança. Nós vamos notar que para Israel a Arca da Aliança era o que? A presença, representava a presença de Deus. Nós vamos notar que ela foi levada. Os inimigos levaram. Durante muito tempo ela ficou fora de Israel. E nós vamos ver que Davi toma a ação de trazer a arca de volta para Jerusalém. Nós vamos notar, entendendo o que, irmãos? De erros ou acertos de Davi. Aleluia! De erros e arrependimentos de Davi. Porque ele não abria mão da presença de Deus. Amém. Porque nós não podemos abrir mão da presença de Deus. A presença de Deus tem que estar conosco constante. Aleluia! Em nosso lar, em nossa família, em nossa caminhada, na igreja, na rua, no nosso serviço, Aleluia! na nossa família, na nossa casa. E deixar que a presença de Deus nos governe, nos traga direção, irmãos. É nós reconhecer os nossos erros, reconhecer que nós somos pecadores,
Reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. É verdade. Reconhecer a presença de Deus é nós reconhecermos que nós não somos mais dominados pela nossa própria vontade. Que às vezes nós vamos querer debater com alguém, brigar com alguém, mas a presença de Deus na sua vida, ela te trouxe transformação, e você vai respirar fundo e vai usar a palavra de Deus para combater o mal que está o quê? Está invisível, mas está ao redor tramando, lançando, planejando estratégias para que possa te derrubar, para que possa te arrancar da presença do Senhor. Eu te chamo a atenção dos gigantes que têm te afrontado, dos gigantes que têm zombado de você, da sua fé, dizendo que você não vai vencer, que você não vai conquistar. Eu quero dizer para você, às vezes nós vencemos calados, às vezes nós vencemos adorando, às vezes nós vencemos louvando, às vezes nós vencemos bradando, sempre nós vencemos de um modo. E você tem que ter um discernimento, direção de Deus, para você compreender qual o modo que você vai vencer esse gigante. Porque pode ser gigante da depressão, pode ser gigante, né, de uma tristeza imensa, pode ser gigante da doença, pode ser gigante da afronta, pode ser gigante do pecado, pode ser gigante da perseguição. Há vários gigantes na face dessa terra e eu não sei qual que você tem enfrentado. E às vezes nós mesmos colocamos gigantes perante nós. Hoje a psicóloga não está aqui, né? Mas dentro da psicologia nós vamos entender que a mente, a nossa mente, ela cria vários labirintos. Que a nossa mente, ela tem a proporção de, né, ter vários bloqueios. E que muitos deles têm que ser desbloqueados, tirados. São muitos gigantes que a nossa própria mente coloca perante nós. Há uma multidão de pensamentos que querem impedir as pessoas que estão aqui dentro de receber a palavra. Pode ser que você esteja olhando para mim, mas a sua mente esteja distante. Pode ser que você esteja aqui em todo o culto, mas a sua mente não esteja ligada aqui no culto. É por isso que muitas das vezes quando eu vou aplicar a palavra do Senhor, antes, às vezes em palavras e às vezes não, porque assim por direção do Senhor, eu repreendo aquilo que é invisível, aquilo que é mental, que possa bloquear a palavra de alcançar a mente. Porque quando a palavra alcança a mente, a libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! Porém há bloqueios espirituais que precisam ser rompidos. E quando nós falamos em bloqueios espirituais, há uma guerra missionária, há uma guerra, pastores. Porque aquele que está aqui deixando a palavra, ele enfrenta uma guerra maior. Ele enfrenta uma guerra contra si próprio. Ele enfrenta uma guerra espiritual contra as hostes infernais. Ele enfrenta uma guerra a qual ele sabe que o Senhor é com ele, mas que é necessário de muitas das vezes muitas coisas diferentes. Não só oração, jejum, consagração, calar diante de muitas coisas, falar diante de outras, deixar que o inimigo zombe, que o inimigo brade, que o inimigo fale, assim como aquele gigante que aprontava Israel, aprontava Davi. Deixar que ele fale, e simplesmente se levantar com coragem, com o poder de Deus, revestido da simplicidade, da humildade, com as pedras da oração, com o jejum, a oração, e ir contra o gigante, com a estratégia de Deus, com o olhar de Deus, com a simplicidade de Deus, e girar a pedra para acertar no alvo certo.
Porque às vezes nós temos que deixar que o inimigo fale até. Porque quem vai calar ele é o Senhor dos Exércitos. Se coloque de pé. Qual foi a palavra que o inimigo falou para você? Falou que você não vai ser curado? Falou que o impossível não vai acontecer? Falou que a porta de emprego não abre para você? Falou que você não vai chegar no céu? Qual foi a palavra que o gigante falou para você? Qual foi o medo que ele colocou aí na sua mente? Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é contigo. Amém, Jesus. Se Deus está conosco, o inimigo ele não prevalecerá. Aleluia! Cadê o impossível que te perseguiu até a porta? Cadê a doença que te acompanhou esses dias? Cadê o inferno que tentou apagar este fogo? Eu quero ver enfrentar o Deus, o nosso Deus que é o Todo-Poderoso. Deus é maior que a afronta, Deus é maior que Baal, Deus é maior que tudo. Com a presença de Deus nós vamos vencer. Então leva a presença de Deus para sua casa, leva a presença de Deus para sua rua, leva a presença de Deus para os seus vizinhos. Que os seus vizinhos te escutem adorando, que os seus vizinhos te escutem glorificando, que os seus vizinhos te escutem falando que Deus é grandioso, é maravilhoso, é poderoso. Aqueles que estão lá fora olham para essa igreja, pastores. E é claro que muitos passam e dizem: não vai, isso aqui não vai dar em nada. E é claro que o inimigo fica ao derredor, bramando como um leão, dizendo: não vai prevalecer. Mas eu ouço dizer que eu vejo a transformação de Deus aqui neste lugar. Eu cheguei e sentei ali no banco, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, e sabe como a largata, que ela se transforma em casulo e depois vira borboleta? Eu vejo a transformação de Deus para este lugar. Transformação é que os pastores, que os líderes dessa igreja recebam essa transformação. Eu vou dizer, essa transformação, ela é física? Sim, também. Transformação em finanças? Também, irmãos. E uma transformação espiritual para melhor? Sim. Porque o alvo são almas para o reino de Deus. E que aquelas portas ali entre muitas almas para o reino de Deus. Porque o principal de nós, servos do Senhor, é alma se rendendo para Deus. É vidas para Deus. É vidas para Deus. E nós estamos derrubando esses gigantes. Se o Senhor nos mandar entrar no território do inimigo, nós vamos entrar no território do inimigo. Nós vamos adentrar o território do inimigo para resgatar as vidas que estão lá, igreja. Preste muita atenção nisso. Porque às vezes o Senhor fala conosco: vai no território do inimigo, porque eu estou contigo. E aí nós temos que entrar, missionária, no território do inimigo. É no lugar de afronta, é no lugar de humilhação, é no lugar onde dizem: não vai acontecer milagres. E Deus entra e fala: eu te uso, e acontece milagres lá, porque eu sou contigo.